Pega a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, verso 1. Espírito Santo, neste momento precisamos da tua unção, da tua força, do teu poder, da tua autoridade, do teu entendimento vindo para cada um de nós, porque nós queremos a unção do Senhor para não perder a sintonia com os céus. E essa palavra, dela nós queremos alguma coisa bem particular para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Olha para quem está perto de você e diz assim: como é que você entende a voz de Deus? Ei, Moisés, eu estou no deserto. Lá eu ouvi a voz de Faraó. Eu ouvia dos deuses do Egito. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Ei, reverendo Wilson, lá no meu trabalho eu escuto a voz do meu chefe. Na minha escola, do meu diretor. No meu time, do meu técnico. Como é que eu vou escutar a voz de Deus? Hoje eu mandei pelo filho a informação para um pai que não vai na igreja porque ele quer uma igreja que revele a vida dele. Eu falei, fala com seu pai que eu já ouvi na igreja. E se ele quiser, não é meu estilo, diga para ele que na ordem dos ministros evangélicos do Brasil são 25 mil pastores e eu sou da liderança de ética desses. Por isso, eu sou contra expor a vida da pessoa em público. Mas se ele quiser, eu digo em público tudo que Deus já me mostrou da vida dele. Ele pode mandar de volta o recado e vem para a igreja, num dia que a igreja estiver cheia, e eu vou dizer para ele o que Deus fala. Falou da vida dele. Mas ele tem que dizer isso, eu com testemunha, senão depois ele vai me processar. Pergunta quem está do seu lado. Você quer sua vida exposta? Ou você acha que Deus não fala? Pastor Agostinho falou de pastores ontem na reunião. Eu fiquei muito triste porque eu estou há mais de um ano na agenda para a pregação na cerimônia dos 15 anos do pastor Antônio Carlos. E me preparei para estar lá. Só que uma das sondas entupiu e eu fui parar na Unimed. E saí de lá 1h da manhã. Zé Maria, como é que eu ia para São Paulo? E fiquei muito triste.
em não poder, pela primeira vez, não cumprir um compromisso assumido. Tudo isso é contexto de que Deus fala. Dá um toquezinho quem está do seu lado, diga assim: Deus fala. Independente de quem quer ouvir ou não, Ele fala. Esse texto me mostra e traz para nós que Deus nos fala antes, dentro e depois do Jordão. Diga assim: antes, dentro e depois. Diga assim: antes de você entrar na escola, Ele fala. Dentro da escola, Ele fala. Depois da escola, Ele fala. Antes do ministério, Ele fala. Dentro do ministério, Ele fala. Depois do ministério, Ele fala. Antes de dormir, Ele fala. Dormindo, Ele fala. Depois que você acorda, Ele fala. Entre essas expressões, davar, no hebraico, e quando você vai no grego, é logos. Para deixar claro para mim e para você que em todos os séculos Ele fala. Há um hino que nós cantamos que diz: fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, todo o meu ser te ouvirá. E quando nós cantamos esse hino, precisamos entender todo o sentido dele. Fala com quem está do seu lado. Deus fala antes. Por que Deus fala antes? O texto está dizendo: Deus chama Moisés e fala com Moisés antes. Se Ele te chama, meu irmão, antes, minha irmã, não é para você dizer que só está perto dele se já estiver preparado. Você precisa se preparar. Ei, Davi, eu quero você. Você sabe quantos anos Davi se preparou? Eu preciso chegar em atendimento à chamada dele. Você precisa chegar para onde ele te quer, para você começar a se preparar. Meu neto mora lá em Belo Horizonte. Falei em neto, Miriam, minha filha veio me trazer, não estou vendo ela aqui. Mas eu ia apresentar para o aniversariante de hoje a minha filha, que é aniversariante hoje. E como ela ia passar o aniversário lá numa casa na praia de Mangaratiba, avisaram para ela que tudo está fechado por causa do temporal que caiu e bagunçou lá. Mas tudo isso é para dizer, ela se preparou antes de ir para lá. E é neste envolvimento, meu irmão, minha irmã, que você começa a ver o que Deus te falou, a chamada de Deus. Ele quer você no ministério. Para você chegar no ministério da palavra, é preciso você se preparar, ter um preparativo. Esse povo precisava se preparar para atender a chamada do Senhor. Valorize a preparação.
E aqui o povo de Israel entendia muito bem isso, porque na vida da família, as mulheres sabiam a preparação que tinham que ter durante todo um mês para passar uma noite com seu marido. E quando eles escutam de preparação, a realidade da preparação soava diferente da que soa para nós. Deus fala, mas eu preciso dar valor à preparação que eu tenho para, ouvindo a palavra, a chamada, o envolvimento de Deus, saber corresponder o nível, a altura desta chamada. Ele te chamou para ser crente, para ser profeta, para ser ministro. A chamada envolve o nível que você tem que ter, portanto, se prepare para isso, porque tem muitos aí que são pegos, numa linguagem bem popular, de laço. Aqui no meu gabinete chegou um cidadão: pastor, eu sou pastor, está aqui as minhas carteirinhas, mostrou 3 carteirinhas, e eu quero ser pastor desse ministério. Conversei com ele menos de 5 minutos e falei: olha, procure um outro ministério, porque aqui você não pode ser pastor. Aqui tem um preparo muito exigente. Não é isso? Não é num ano, nem 2, nem 3 que você fica preparado para ser ordenado pastor. Não, mas eu queria ser pastor para ontem. Aqui já sou, já tenho carteirinha. Sua carteirinha não me diz nada. Ministério não é carteirinha. Meu irmão, minha irmã, prepare-se. Primeiro encontro meu com a dona Sandra Ferreira dos Anjos hoje, porque era Sandra Alves Ferreira, mudou até o nome dela. Eu falei: você está preparada para ser esposa do pastor? Porque eu já sabia. Preparada para ser esposa de pastor. Tem alguma solteira do seu lado? Olha, pergunta se você está preparada para casar. Se for solteiro ou viúvo, fala assim: você está preparado? Esse povo teria que entrar numa terra de inimigos. Vou falar sobre isso lá na frente. Sai do Egito e jogado vai ser na terra do inimigo. Não. A chamada envolve um preparo. Dê valor, meu irmão, minha irmã, a chamada para ser membro desta igreja. Essa igreja tem compromisso com a sociedade nacional e internacional há mais de 170 anos. Não é a igreja que nasceu ontem, que nasceu na década passada, que tem 50 anos de ministério no Brasil. Já passou de 1,5 séculos, enfrentando os temporais, históricos e sociais, e políticos, que você, se quiser ver, é só focar na história. Então, dê valor à chamada. Antes da chamada, antes de tudo mais, você vai saber que nós não podemos, depois de chamados, olhar para trás.
Me arrependi de ser pastor. Me arrependi de ser crente. Me arrependi de ter saído do meu centro de bruxaria. Do dia 19 para cá, meu gabinete tem sido a Toca do Lobo lá no sítio. E lá já recebi uma macumbeira de Barra do Piraí, que foi se tratar. E hoje já mandei para ela, olha, essa noite Deus me mostrou isso, o irmão dela colocou no celular, ela falou, domingo eu vou a Piraí. Quando Deus mostra que você dá valor à preparação que tem para sair deste ambiente, de lidar com os espíritas, com os guias, Ele quer te tirar desse lugar, Ele te chama desse lugar. Você tem que se preparar para enfrentar todas essas alianças, esses laços que precisam serem quebrados. Se preparar para uma nova aliança, aliança com o Senhor. E nesta preparação você tem que saber que nós não podemos olhar para trás. Estou seguindo a Jesus. Agora é o meu guia de cabeça, mas aí eu vou olhar para o outro guia que eu deixei para trás, o ensino que eu deixei para trás, a religiosidade que eu deixei para trás. Ou eu sou uma nova criatura ou não sou, ou eu sou um povo de Deus entrando em Canaã, ou eu sou povo de Deus escravizado no Egito. Não podemos olhar para trás. Checa com quem está do lado, você é crente? Ou está lembrando dos seus compromissos religiosos anteriores? A consagração, a oração, o jejum. Jesus vai nos ensinar, amanhã tem aqui na igreja, né, um tempo assim. Jesus vai ensinar que isso faz parte desta chamada, desta preparação, antes de estar no ministério dele. Oração, jejum, concentração naquilo que ele tinha que fazer. Até Jesus se consagrou. E você? Quer ser crente? De que maneira? Antes do Jordão, Moisés. Segundo, dentro do Jordão. Deus nos fala dentro do Jordão. Toca para quem está do seu lado e diga assim: dentro da fornalha de fogo Ele fala. Dentro do bucho do peixe Ele fala. Na circunstância que você está vivendo Ele fala. Ele quer você, quando Deus fala, Ele quer você inteiramente cônscio de que é Ele que está te chamando. Primeira vez que eu vim no Rio de Janeiro, fugi do seminário. Não dá eu não. Não é isso que eu quero, não. Na minha cidade, via meu pastor morando numa pensão, morando de favor. Porque não tinha como pagar o que ele comia na pensão. Eu tinha uma vida como empresário totalmente diferente. Jovem, que encarava os políticos antigos, os administradores antigos. E depois, nessa preparação do que Deus falou, eu pude dizer: estou fora. Não dá.
Cheguei na casa do reverendo João Batista Buriche dos Santos, em Niterói, no Fonseca. Falou assim, está aqui a passagem, estou indo embora. Achei que era fácil. Foi um ano de muito sucesso. Cresci na empresa, cresci. Na empresa ela cresceu 7 vezes mais. Nos meus estudos na aeronáutica, porque eu queria ser um brigadeiro, eu só tirava 10, 9,5, 9. Eu estou vivendo dentro de um chamado. Final do ano, chegou um pastor na minha cidade para assumir o pastorado da igreja. Disse, Wilson, estou vendo que você aqui é líder, você na mocidade que faz, que acontece, cuida das obras, cuida do campo missionário, que você conhece todas as 9 congregações da igreja, e 3 delas eram maior do que o templo central. Mas já me disseram que você tem um chamado ministerial. Eu quero te dizer que a semana que vem começam as aulas do seminário no Rio de Janeiro. Eu falei, e agora? Falei, tudo isso que você ouviu é verdade. Posso informar, posso ligar para o seminário e confirmar a sua matrícula? Falei, pastor, me dá 3 dias. Porque eu tenho compromissos na empresa. Não aguentei os 3 dias. Diga assim, quando Ele te chama, Ele fala antes, fala dentro. Eu ainda estou, desde aquele dia até hoje, dentro do ministério. E preciso continuar ouvindo Ele falar. Lá eu não aguentei esperar os 3 dias que eu pedi. É nesse período, depois que eu tenho esse chamado e eu confirmei, eu vejo Satanás chegar com toda a autoridade que estremeceu o templo, chegou perto de mim e disse assim, não gostei da sua decisão. E eu fiquei sem palavras, sem nada. Se você acha que ele é pouca autoridade, não é não. Mas lá dentro eu disse assim, muito bem, porque eu sei que desagradei ele. É sinal de que eu tenho que continuar. Dentro do Jordão, voltei para, senão eu me empolgo aqui e esqueço da hora. Dentro do Jordão, aquele povo todo que estava acostumado no Egito, que agora estava dentro do deserto, precisava ter a experiência de ver que era Deus com eles dentro do Jordão, vendo a água corrente parar do mar. Já tinham escutado, já tinham visto, já tinham presenciado e experimentado. Agora dentro do Jordão, e Deus ainda diz mais, tira as pedras do Jordão, porque elas serão testemunhas de que você passou aqui a pé enxuto. Dentro do Jordão, meu irmão, dentro da situação que você está vivendo, dentro dessa situação Ele quer que você continue ouvindo Ele falar com você. Diga para quem está ao seu lado, e o povo passou, porque ouviu Deus. Você quer sair dessa situação difícil? Você que me acompanha nas redes sociais, quer sair dessa situação? Quem você escuta no meio dessa situação difícil? No meio desse impossível?
Quem você escuta, quem você está procurando escutar? De onde você quer o socorro, a solução? Eu te convido, continue ouvindo Deus, o Todo-Poderoso, aquele Moisés que conduziu o povo, aquele povo que era conduzido, precisava estar na obediência, no comando do homem que falava com Deus, que escutava Deus e tinha que repassar para o povo o que Deus falava. Dentro do Jordão, esse povo precisa de encorajamento. Receba do Espírito Santo, que é o ensinador, o encorajamento que você precisa para todo o enfrentamento e decisões que você tem que tomar. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou entrar nessa água? Põe o pé na água. Aqui não, mas lá em Brasília, se você vai atravessar qualquer avenida, você põe o pé na faixa. Aqui o povo fica em pé. Eu já parei para a gente ficar em pé. Não, não vou atravessar não. Põe o pé na faixa. Aí você põe o pé na água. Tem coragem de pôr o pé na água? Põe o segundo pé, põe o terceiro, continue caminhando. Onde era água vai aparecer terra seca. É o Deus de poder, é o Deus de glória, é o Deus que te chamou, que fala com você, que te ensina, que te conforta, que te encoraja. É Ele que diz lá em frente: força, ser forte e corajoso, tenha a fé que o Senhor continua aqui dentro do Jordão e vai te levar para o outro lado. Pastor Fábio falou daqui, da vida daqui a pouco, da outra vida. Tem gente que não come uma pizza com a família, não dá R$1 de dízimo, não dá uma oferta para nada, e quer ar-condicionado, quer água gelada, quer tudo, quer todo mundo tratando muito bem, porque todo o dinheiro da igreja não é meu dinheiro, é dele o dinheiro. Ei, meu querido, você está me ouvindo? Você vai morrer e o seu dinheiro vai te levar para o inferno. Ou é a tua casa, ou é o teu cachorro, o teu gatinho, a quem você dá valor? Deus fala com você, Ele já te disse que você vai subir para a casa dele, não leva nada, porque Ele é o Senhor do tudo. O encorajamento que eu preciso é dele, que você precisa é dele, o Senhor. Dentro do Jordão, Deus fala com aquele povo. Jesus está na cruz, dentro do sofrimento. Já tinha falado com o Pai: Pai, tira-me. Mas como Deus onisciente, Ele sabia que não podia sair. Era ali. E Ele olha os seus algozes. Pai, perdoa-lhes. Tudo o que eles estão fazendo comigo, perdoa-lhes. A consciência de estar no propósito do caminho, na vontade de Deus, vai fazer com que a outra margem seja vista. Terceiro nível desta palavra, desse versículo, me mostra Deus falando depois do Jordão. Ele continua falando. Lá no verso 5 você escuta e você vê isso. Agora você já saiu dessa fria, que você chamou de fria. Você já saiu dessa situação difícil, já saiu deste vale, ou deste deserto, ou desse estreito, como muitos falam, né? Já saiu. Qual é a direção sua agora? Qual é a sua direção?
Dá um toquezinho quem está do seu lado, diga assim: depois do Jordão você precisa de palavra de direção. Senão você vai ficar sem saber se vai para a esquerda, direita, se vai em frente. Palavra de direção. Quem é que te orienta? Quem é seu conselheiro? Ei, mulher que está desesperada na vida. Ei, homem, que não sabe o que fazer. Quem é o seu conselheiro? Seu conselheiro tem palavra de Deus. Hoje recebemos muitas informações para ser um coach. Deixou de ser conselheiro de Deus para ser um técnico. Já li uns 5 livros sobre isso. E cada um que eu termino eu digo assim: Espírito Santo, é o Senhor. Tudo isso aqui é técnica. Mas o Senhor é Deus. Para aconselhar, para orientar, eu preciso da tua orientação. Não é de técnica. Palavra de direção. Diga comigo assim: palavra de direção. Agora fala para quem está do seu lado: direção para o céu ou para o inferno? Eu quero direção para o céu. Quem quer, levanta a mão e dá um sinalzinho para mim. Vou abaixar a minha porque eu não quero. Quem quer direção para o inferno, levanta a mão. Para o inferno não precisa de direção, já está todo mundo no rumo. Só precisa mudar e seguir o caminho que é Jesus. Direção para o céu. Palavra de direção. Agora, uma realidade que muita gente esquece, o pastor Fábio, que o futuro está aqui. Meu pai dizia assim: para morrer basta estar vivo. O futuro se aproxima. O futuro se aproxima, está próximo. Diga para quem está do seu lado: o futuro se aproxima. Fala baixinho para ninguém escutar. Fala assim: e os seus milhões que estão no banco? Fala para quem está do outro lado: e sua casa bonita? Seu chão brilhante? Sua roupa de marca? O futuro se aproxima. E você está investindo em coisa que o fogo, segundo Pedro diz que tudo ardendo em chama se desfará. Jesus ressuscitou depois de morrer, demonstrando para mim e para você que ele venceu todos os inimigos. Diga assim: todos os inimigos. E depois de derrotar, meu querido, os inimigos, depois de derrotar os inimigos, aquele povo tinha que experimentar isso. Depois do Jordão, vocês pisaram e entraram na terra do inimigo. Você sabia que a terra do inimigo, a empresa sua, o seu bairro, a sua cidade, é terra do inimigo? Quem manda lá é o inimigo. Se você não tomar do inimigo, você vai ser escravo dos inimigos. Nossa jornada será sempre cheia, vou repetir.
A minha e a sua jornada vai ser sempre cheia de inimigos. Ou você tem, numa linguagem bem popular, peito para enfrentar os inimigos, ou você é vitimado. Cheia de inimigos. Eu tenho a força. Negativo. Somente Deus pode derrotar os inimigos. É por isso que depois do Jordão, você precisa continuar ouvindo. Para poder dizer assim, ó, gigante. E não pensa que você não tem que enfrentar gigantes, não, que tem. Alguém hoje me disse assim, pastor, não adianta. Aqui é SAI, lá é Rio Mais, lá em Piraí. Não adianta. O senhor já questionou, falou no escritório, falou para todos, que a Rio Mais está te cobrando, todo ano, no meio do ano, vem uma conta equivalente a 7 meses de gasto de água. Não adianta o senhor reclamar, eles vão cortar, se o senhor tem que pagar. Mas eu já pedi para provar, já pedi para ir lá fiscalizar minha rede, se tem vazamento, se tem vazamento, o senhor tem que pagar. Diga para quem está do seu lado. É uma empresa gigante. Que se você não pagar, vai cortar. E se cortar, você tem que pagar mais R$1.000 e poucos. Porque tiveram que cortar. E se o senhor não pagar, o senhor vai ter que pagar mais ainda, porque vão te processar. Qual é o gigante que você está enfrentando? Qual é o inimigo que você está enfrentando? Ei, gigante, eu vou a ti em nome do Senhor, a quem tu tens afrontado. Somente Deus pode derrotá-los. Deus tem uma mensagem nova para você a cada dia. Porque as misericórdias dele se renovam em nosso favor a cada dia, porque ele sabe o poder dos inimigos na terra onde eu, com o corpo ainda corruptível, não fui revestido de incorruptibilidade, por isso fome, sede, dor, tudo isso. Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tem sempre uma palavra nova, de ânimo, vai em frente. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você vai sempre sendo encorajado por Ele. Por isso, meu querido, minha querida, sejamos gratos a Deus. Por todas, até as derrotas que você achou que foi derrotado. Seja grato a Deus. Porque Ele, quando você acha que foi derrotado, Ele mostra para os seus inimigos que você está firme na fé. Que você não negociou com Ele. Que você não abandonou a carreira, a caminhada, para se tornar sócio deles na terra que são deles. Fala com quem está do seu lado, em nome de Jesus, não negocie. Continue escutando Deus, andando na força do poder de Deus. Ele olha para você e diz assim, e Paulo entendeu isso bem: o último inimigo que você vai ver derrotado chama morte. Você tem medo de morrer? Tem medo desse inimigo chamado morte? É o último inimigo que já foi derrotado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Você crê isso? Fica de pé.
Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.